Então, o último bloco do TV Debate, a gente trazendo como tema o ativismo social nas redes. E aí, eu volto trazendo essa questão. Quando a gente começa esse ativismo, esse chamamento nas redes sociais, como a gente teve com o Júlio do ano passado, vem pra rua e tal, a gente teve também a questão do rolezinho, isso acaba trazendo um pouco para a realidade essa vontade de mudança da pessoa, essa vontade de trazer a democracia à tona e tal. E aí eu queria que vocês fizessem um comparativo mesmo desse real, do virtual para o real. Acho que ele esboçou em uma das respostas que ele deu, o colega aqui do lado, da nossa necessidade de entender o entrelaçamento entre esses ambientes digitais e a ação no mundo social, certo? Entender o entrelaçamento do que a gente tem chamado de mundo virtual e o mundo real, digamos assim. E a gente tem percebido cada vez mais esse entrelaçamento. Sobretudo por conta da nossa capacidade de estar constantemente conectado agora, certo? A gente está o tempo todo conectado pelos nossos aparelhos de celular. Então a gente não precisa mais estar lá no computador enorme que você nunca poderia carregar, com conexão difícil, que você teria que estar lá no seu quarto, você teria que estar lá sábado à tarde, depois das 2 da tarde, para sair mais barato a sua conexão. E aí você, para agendar uma coisa para segunda-feira pela internet, era extremamente complicado. Acontece uma coisa na segunda, você precisa quer agendar para terça, é impossível, as pessoas não estão na internet de segunda para terça, né? As pessoas estão na internet domingo. Já pensou agendar o encontro do rolezinho na segunda, para chegar e encontrar no Mas shopping. agora a gente está o tempo todo conectado, a gente vai para a festa, a gente sai à noite para o teatro, e aí você, olha, vou fazer um check-in aqui, estou aqui no teatro. Ah, meu brother, você está aqui no teatro, tem 3.000 pessoas aqui, mas eu sei que meu amigo, que eu não combinei de ver, está aqui também, vou marcar alguma coisa com ele. Isso assim é para tudo, eu acho que a gente tem uma mudança social das relações sociais que é bem complexa e perpassa por todas as relações sociais, inclusive as relações sociais de cunho político. As relações sociais amorosas se revolucionaram, as relações familiares se revolucionaram. Eu consigo estar em conexão com 4 ou 5 pessoas que estão em países diferentes, que são da minha família. A gente tem um contato, eu sei quais são as atividades cotidianas dessas pessoas, entendeu? Então tudo mudou, todas as nossas relações mudaram, inclusive as relações políticas. E o rolezinho traz uma característica interessante, que é a capacidade de pessoas que estão fora da visibilidade, dos espaços de visibilidade social, de pessoas que estão fora da pauta social, digamos assim, sobretudo da pauta da classe média, eles conseguem se organizar para uma ação puramente de afirmação de identidade em espaços que são reconhecidos como espaços sociais nobres. Sim. Assim, eu gostaria de destacar o seguinte: o grande barato é que a internet ou as redes digitais de modo geral tiveram a capacidade de organizar essas pessoas, certo? Que, quem sabe, estivessem em contextos sociais fraturados, digamos assim. Essas pessoas... Isso fortaleceu o discurso, né? Fortaleceu esse no caso, um discurso identitário. Né? Exatamente. E de determinados grupos, né? Exato. Eu acho que é bem importante marcar isso, de novo, né? De que as manifestações online são bastante reais, totalmente reais. E como o Samuel disse, perceber que são espaços híbridos agora, né? O espaço público, que era reconhecido antes como a praça, o shopping de alguma forma, que os rolezinhos onde aconteceram, eles também são espaços de acesso público. São espaços privados, mas acabam tendo uma dimensão pública porque é um espaço aberto onde as pessoas frequentam. Então, isso mostra muito claro que a internet, os espaços digitais, estendem os espaços públicos. São novos espaços interacionais que também têm a sua dimensão pública. Então, o movimento do rolezinho, eles conseguiram se apropriar desse espaço digital da internet, ganharam a sua visibilidade ali, mas é muito legal ver que essa mistura, essa conexão muito real dos espaços digitais com os espaços físicos passaram ao ato, literalmente. Eles não só conquistaram um espaço na arena pública digital, mas essa ânsia por ser reconhecido socialmente, por conquistar os espaços, também inclui o espaço físico presencial e que ali também estavam conectados, né? Como o movimento vem para a rua, toda uma discussão, um engajamento, um ativismo online, de ocupar a arena pública, o debate público, mas também ocupar os espaços geográficos em que essas discussões devem acontecer, né? Isso é muito legal, essa ubiquidade mesmo, essa conexão entre os espaços digitais e os espaços geográficos, físicos, se a gente puder dizer, que ambos são reais, né? Claro. E um estende o outro.
Antigamente a gente via mais como a internet, o mundo virtual, paralelo o mundo real aqui fora. Mas isso cada vez faz menos sentido para um adolescente, para uma criança que nasce digital, porque são continuações, são dinâmicas espaciais diferentes, mas é uma coisa só, né? Uma grande mistura. E ambos são reais, porque mudam o meu comportamento, me fazem perceber os outros de outra forma e mudam muitas vezes a forma como eu estou me relacionando no espaço físico mesmo. Mas acho que o comportamento de todo mundo mudou. Yuri, o que trouxe de benefício e de malefício a internet hoje para esse mundo mesmo que a gente vive, publicitário, de marketing? O que trouxe? Eu sou da época das agências de publicidade tradicionais, né? E a gente, quando eu montei a minha empresa, a Voz Comunica, em 2006, a gente resolveu inserir as empresas, no caso as marcas, em ambientes digitais. Então as empresas tiveram seus primeiros blogs, seus primeiros sites. A gente entrou no Facebook quando ainda era um espaço onde só haviam perfis, antes de existirem as fanpages. Então, a gente acompanhou um pouco a evolução né? Do que se chamou de rede social para o marketing e como as marcas se apropriam disso aí. Então, quando as fanpages se estabeleceram, houve um movimento até de autorregulamentação, onde o mercadólogo, né, o marqueteiro digital, começou a criticar aquelas empresas que estavam usando perfis e não fanpages, já que a fanpage seria a página profissional. Então, existiu a hashtag fail. Essa campanha é fail, porque ela está usando um perfil. Ou essa campanha é fail, porque estava estimulando o consumidor a curtir a página para ter uma recompensa digital. E, na verdade, mesmo não tendo um marco civil, a própria sociedade, a própria categoria começa a mais ou menos regulamentar a atividade. Agora, só para tirar uma dúvida, você falou marqueteiro. Esse marqueteiro digital, ele tem a mesma função de um marqueteiro que está na vida real, no lado, ou não? Eu acho que é uma extensão, né? É uma extensão? Tá, bacana. E aí você falou do Marco Civil, eu queria saber a opinião de vocês. O que você acham do Marco Civil da internet, que está aí, né? Que aí já foi um avanço. Até deixar para Samuel falar um pouco mais do Marco Civil, que também estuda isso aprofundadamente, mas eu acho que é muito legal essa discussão do Marco Civil e também um trabalho que a gente faz lá na SaferNet de colocar os jovens ativistas, por exemplo, a garotada que está engajada com os problemas da escola, a galera que está engajada com o Movimento Passo Livre. A gente tem feito discussões com adolescentes e jovens para que não só eles se apropriem da internet para fazer as suas manifestações, discutir suas causas, mas um ponto que é muito importante é colocar também a própria internet como foco da discussão e como motivo de debate e um ativismo também em defesa da própria infraestrutura da internet, do modo de funcionamento da internet, porque a gente muitas vezes supõe que a garotada é nativo digital, achando que eles entendem plenamente o funcionamento da rede e não é bem isso que as pesquisas mostram, né? Lá no GITS, no grupo de pesquisa da UFBA, que eu faço parte também, a gente tem várias pesquisas e constata, né? Esse ideal de nativo digital é muito perigoso, porque usar muito a internet desde cedo é uma coisa, saber usar minimamente lá o Facebook, as redes sociais é uma coisa, agora entender a dinâmica de funcionamento da rede, entender as políticas de regulação dos dados pessoais, entender os limites da liberdade de expressão, entender a perspectiva dos direitos humanos e esse ativismo digital sobre o digital é um trabalho que é muito legal de fazer. A gente tem tentado engajar adolescentes e jovens lá na SaferNet para discutir isso, para pensar um ativismo digital na rede em defesa dos direitos humanos na rede. Né? E o Marco Civil é um grande exemplo. O Brasil deu um passo gigantesco. Mas rolou muito ativismo também com relação quando o Marco Civil estava em discussão, quando estava rolando a aprovação e tal. Teve muito, eu vi na rede. O modo de construção do Marco Civil foi bastante interessante, né? Ele começou com uma consulta aberta pelo Ministério da Justiça, onde as pessoas puderam participar da primeira... Houve 2 consultas. Foi elaborado primeiro uma minuta, que depois entrou em consulta novamente. Então, você já tem a internet sendo usada para a elaboração de um projeto de lei, que foi remetida ao Parlamento, à Câmara, depois ao Senado, para cumprir o rito parlamentar. Isso é importante, para a gente entender qual é o lugar da internet dentro das democracias representativas. Ela
potencializa a participação, ela não necessariamente suplanta as estruturas que já são legitimadas constitucionalmente pelo processo histórico de construção da nossa democracia e da instituição democracia no Ocidente, que isso aí já é mais velho, e da nossa democracia em particular. Entendeu que essa neutralidade também, né? Exato. E depois, uma vez na Câmara, ela também entrou em consulta, no Senado também ela foi em consulta. E durante todo o processo, as pessoas pressionaram por um lado ou para o outro, através do Facebook, através do Twitter, do YouTube, das plataformas de uso aberto. As pessoas puderam produzir conteúdos tomando posição em relação ao texto que estava seguindo no processo de legislação, certo? Sim. E foi um processo demorado e que as pessoas puderam mostrar bastante, tiveram bastante tempo para a manifestação da opinião. Então foi bastante participativo, a gente vê a internet abrindo a possibilidade de participação. O Marco Civil da Internet, para falar da neutralidade da rede, ele legisla sobre a estrutura da comunicação, porque às vezes a gente usa a internet e não pensa que por trás disso tem estrutura física, certo? Que tem determinada... e a gente não existe um vácuo de legislação, tipo, um desses vácuos era a questão da neutralidade da rede. Isso. A neutralidade da rede é a ideia de que os conteúdos passam por essa rede física do mesmo modo, certo? Porque por se tratar de uma rede digital, diferente das redes analógicas, por exemplo, que circulava o rádio até pouco tempo, você, naquele espectro, você podia botar qualquer tipo de conteúdo naquele espectro, certo? Você mandava música, você mandava informação, você mandava bips, você mandava código MUS, você mandava tudo naquele espectro. No caso das redes digitais, não. A pessoa que cuida dessa estrutura, ela consegue saber se está passando vídeo, se está passando música, se está passando texto, o que está passando. Esse vídeo está em stream, esse vídeo é um arquivo que já está fechado. O que é esse conteúdo? Existindo a possibilidade técnica de identificação do conteúdo, existe a possibilidade técnica também das operadoras favorecerem o fluxo de uma coisa e segurarem o fluxo de outra. Sim. Eles abriam a torneirinha do texto, fechavam a torneirinha do vídeo, certo? O vídeo demoraria mais para passar, o texto passaria mais. Isso é um dos cenários possíveis. Outro cenário possível é, de onde está vindo esse texto? Esse texto está vindo do jornal X. As páginas do jornal X vai passar por esse duto rápido. As páginas do jornal Y, a gente vai fechar e esse jornal vai demorar de abrir, certo? As páginas vão demorar de abrir. Então, a neutralidade da rede garante que as coisas passem, independente da origem, independente do tipo de conteúdo, passem com a mesma velocidade. Claro, não tira a liberdade comercial, isso é importante dizer, das operadoras cobrarem de diferentes pacotes pela velocidade de acesso. Mas você recebe os diferentes tipos de arquivo e das diferentes origens do mesmo jeito. Então é importante dizer isso para dizer que o Marco Civil, na questão da neutralidade da rede, não fere a um outro direito, que é a liberdade comercial. Certo? Claro. E acho que só para complementar, é super importante, o Marco Civil é uma grande conquista, e para essa discussão do ativismo digital, essa discussão do Marco Civil e outras de regulação da internet me parecem que são fundamentais para ampliar a capacidade do ativismo digital. Porque a gente já disse aqui várias vezes que o ambiente digital favorece multiplicidade de atores, favorece descentralização de poder, mas a gente não pode esquecer que a infraestrutura da rede da internet e das redes que compõem a internet são redes de controle. Tudo que a gente escreve, como você mesmo disse, tudo que a gente escreve está lá registrado, tem hospedado num certo servidor, que é uma propriedade privada, e os dados todos que estão ali são passíveis de análise e de controle. E em eventos desde lá do Occupy Wall Street, em Londres, a Inglaterra, uma democracia muito consolidada, em manifestações públicas de jovens lá, no caso, nas praças públicas em Londres, eles, fazendo uma manifestação, foram completamente rastreados e as polícias inglesas usaram uma forma de interceptar todos os celulares, tablets e todos os equipamentos digitais que estavam sendo usados nas manifestações para reprimir os manifestantes. Claro que em alguns casos a partir do excesso, mas a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo que o ativismo na rede é potencializado para a democracia, para a liberdade, a mesma tecnologia pode ser usada de forma muito perversa para coibir a liberdade de expressão, para censurar e para acabar com essa liberdade de manifestação do pensamento. Então, por isso que eu volto a dizer, um ativismo digital sobre o próprio digital me parece muito importante. Por mais que o Marco Civil tenha sido bastante discutido digitalmente, se a gente for pensar em escala,
a importância dele e o tamanho da repercussão que ele teve digital é ainda me parece muito menor do que mereceria, né? Se a gente pega uma campanha de uma cerveja qualquer, bate fácil lá 3, 4 milhões de comentários e, claro, não é todo mundo que vai se engajar, mas eu acho que um ativismo digital sobre o próprio digital precisa entrar na pauta dos ativistas em geral, para que a gente continue mantendo essa internet como espaço de liberdade baseada nos direitos humanos. Interessante isso. Olha, infelizmente o programa está chegando ao final e eu sempre peço para os convidados mandar um recado, fazer suas considerações finais aí para os telespectadores sobre o tema que a gente todo falou aqui, um alerta também para a galera que está em casa. Então já agradecer, Yuri Bittencourt, obrigada pela presença, viu? Pode deixar um recado aí se você quiser para os telespectadores a respeito do tema. Eu acho importante que, por exemplo, agora na época de campanha eleitoral, os políticos que vão começar as suas campanhas façam, na verdade, uma continuidade de um trabalho que já deve estar sendo feito há um bom tempo, que não simplesmente se utilizem das redes sociais para inserir marcas ou inserir os números, e sim que insiram um discurso realmente construtivo para que haja um diálogo entre a sociedade e esses nossos futuros representantes. Eu acho que nós, como gestores de redes sociais, por exemplo, podemos atuar como intermediários nisso aí. Ah, bacana. Sim. Valeu. Obrigada pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço, é uma grande satisfação, e deixar para os telespectadores o convite para que sejam professores, educadores ou pesquisadores também universitários que lá na UFBA, tanto no grupo do Samuel quanto lá no JITS, que eu faço parte também, há possibilidade de ampliar esse debate, e para todos os telespectadores deixar aí que lá na SaferNet Brasil a gente tem um canal de ativismo sobre direitos humanos na internet. Então toda vez que você presenciar crimes na internet, racismo, homofobia, intolerância religiosa, violência sexual, contra a mulher, violência contra crianças, você pode denunciar digitalmente, anônimo, no denuncie.org.br. Além de você poder denunciar, você pode se atualizar sobre novas leis, sobre o Marco Civil, sobre como reportar casos de pornografia de vingança, enfim, todo um conjunto de ações de ativismo sobre direitos humanos na rede. Os telespectadores encontram lá no safernet.org.br ou no denuncie.org.br, que leva para esse conjunto de materiais. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bacana. Samuel, obrigada também pela presença. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Dizer que essas discussões a gente tem levado numa constante lá no Centro de Estudos de Democracia Digital, que é uma rede de pesquisadores do Brasil todo, mas que é sediado aqui na Universidade Federal da Bahia, sob a coordenação do professor Wilson Gomes. Quem tiver interesse de estudar no nível acadêmico, ou tiver curiosidade de entender mais, de conhecer mais sobre essa revolução social, né, que em vários aspectos a gente está preocupado especificamente no que diz respeito à política, temos estudado isso lá, vocês encontram informações lá sobre o nosso CADD na internet. Obrigada, meninas. Adorei a discussão. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Cuidado ao expor sua opinião na rede. Não seja apenas passivo. Não retuite coisas que você não sabe. Procure pensar antes primeiro de fazer. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.